até estava vendo aqui se ele deu algum depoimento a respeito disso, se ele já se pronunciou a respeito disso, mas ainda não. Ele ainda não se pronunciou a respeito disso, mas é o que estava todo mundo esperando, não é, o Ronilson? Quero também te ouvir, você também que acompanha esse caso do Eduardo Bolsonaro, a gente já falou bastante sobre isso, o que ele fez lá nos Estados Unidos, que num primeiro momento conseguiu, né, algum resultado, depois as coisas se reverteram contra ele e agora ele vai ter que responder isso na justiça. Continua a se reverter, né, Fabiola? O Eduardo Bolsonaro definitivamente é um assunto que a gente precisa superar, porque com tantos dilemas que o país já tem, a gente volta e revolta no Eduardo Bolsonaro, que continua sendo essa figura com os seus delírios de alta relevância internacional nos Estados Unidos, cada vez mais foragido, né, nos Estados Unidos, sem nenhuma produção significativa, vivendo de mentiras e como se fosse um grande herói nacional, é devedor de grande parte dos seus eleitores. Eu digo grande parte porque uma parte mínima, né, ínfima, acha que ele está fazendo um grande serviço internacional, mas para a grande maioria dos seus eleitores é um grande devedor que não tem nenhuma contribuição, nenhum projeto, nenhuma reivindicação, nenhuma luta por aqueles que gastaram o seu tempo de voto confiando nele e a hora dele fatalmente vai chegar. Eu até diria que a altura do campeonato, nesse momento, se tem uma coisa que o Eduardo Bolsonaro pode desenhando, arquitetando lá dentro dos seus delírios, é muito, né, que ele seja, por exemplo, extraditado. A gente não imagina, pelo menos não nesse mandato agora. É uma possibilidade difícil, não é impossível, mas é uma possibilidade. Mas deve estar agora desenhando, se não tiver jeito e ele tiver de voltar e ao voltar ser preso, como ele vai desenhar essa cena com o heroísmo, como um grande herói voltando do exílio, como aquelas imagens, né, que nós temos dos verdadeiros heróis da democracia que foram exilados durante a ditadura e que tiveram a oportunidade de voltar no final da ditadura na nossa abertura democrática. Então, nesse momento, ele deve estar desenhando esse tipo de performance em termos de narrativa e de postura que o ajude à imagem de herói nacional. Mas é um assunto que precisa realmente ser superado, porque se tem um dos políticos mais improdutivos que o Brasil produziu, se chama Eduardo Bolsonaro. Essa situação do Eduardo Bolsonaro, né, essa atuação dele nos Estados Unidos, acabou trazendo aí a análise de muitos juristas falando até, né, sobre a gravidade do que ele fez. A gente ouviu muita gente aqui. Alguns integrantes até do Supremo Tribunal Federal já até se pronunciaram a respeito dessa traição à pátria. O que esperar desse processo, Sakamoto, lá no Supremo Tribunal contra Eduardo Bolsonaro? Qual deve ser o destino dele? Fabiola, na minha avaliação, a principal consequência desse processo vai ser que Eduardo Bolsonaro, que tinha praticamente garantida sua eleição ao Senado por São Paulo, não vai ser eleito senador por São Paulo. Ou seja, ele não vai ser eleito senador, não vai ser nem reeleito deputado federal, né? Não vai. Né? Ele vai perder esse posto em São Paulo. E isso, inclusive, acabou contribuindo, né, com brigas internas da direita aqui dentro do estado de São Paulo para saber quem vão ser as pessoas que vão assumir esse papel. Você tem Guiderrite, Coronel Mello, tem um monte de pessoas que estão tentando assumir a disputa para o Senado na falta de Eduardo Bolsonaro. Mas foi exatamente isso. Com essas denúncias de alta traição ao país, né, de utilizar, de pressionar um governo estrangeiro, o governo dos Estados Unidos, para, por sua vez, né, pressionar o Brasil utilizando o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, utilizar a Lei Magnitsky, todas essas coisas contra as instituições brasileiras, pressionar para que Jair Bolsonaro saísse livre, saísse impune da tentativa de golpe de Estado. Ele, com isso, ele vai ser julgado, a gente está cantando essa bola, né? Ele vai ser julgado, vai ser condenado e com essa condenação ele estará inelegível, né? Ele estará inelegível. E estando inelegível, ele não consegue
disputar o Senado por São Paulo. Inclusive, é o que o Josias colocou. Se ele chegar ao Brasil, né, se ele voltar ao Brasil, muito provavelmente ele vai ser alvo de ações por parte da Justiça. Né? Não tenha dúvida nenhuma, principalmente depois do julgamento, que esse julgamento será feito à revelia, tem discussão a respeito da própria Defensoria Pública da União, assumir ou não a sua defesa até o fim, mas será feito à revelia, uma vez que ele está ignorando esse processo, vai ser condenado e não vai disputar as eleições, né? O que acaba, inclusive, dificultando o plano do bolsonarismo de controlar o Senado Federal, não importa quem ganhe a eleição em 2026. E só para quem está... pode falar, Josias, pode falar. Muito rapidamente, só para mencionar, para que os nossos espectadores fiquem bem informados, o Flávio Bolsonaro está lá agora, né? Então, essa informação chega no instante em que o Flávio viajou ontem para os Estados Unidos, vai se encontrar com o irmão, o Eduardo Bolsonaro. Os dois vão participar de um encontro conservador na cidade de Nashville, no Tennessee. Então, até nesse aspecto, é ruim para o Flávio Bolsonaro, né? A notícia de que o irmão virou réu no Supremo. E, como disse, é parte da mochila dele, né?